Ok, então vamos começar. Desculpa a demora. Na hora que eu estava pronto para vir dar aula, recebi um telefonema e eu tive que atender o telefonema e me atrapalhou totalmente. Então, a primeira parte dessa aula vai ser em português, a segunda parte em inglês, ok? Bom, então, vocês baixaram a oficina 4, aula 4, baixaram ainda não visto já, né? Então vamos dar uma olhada, mais ou menos qual é o objetivo dessas simulações que a gente vai fazer agora, né? A gente vai começar a aumentar o grau de complexidade nas simulações que a gente vai fazer. Né? E o objetivo dessa oficina, né, e dessa aula é utilizar o método das diferenças finitas, né, que é um método simples de solução de equações diferenciais ordinárias, né? E a gente vai exemplificar como é que você faria para traçar linhas de campo elétrico, né? E que resulta, na verdade, numa equação diferencial que não é linear, né? São não lineares das variáveis, e a gente resolve de uma forma super simples, né? Tá bom? Então, não vai elaborar muito a teoria envolvida para a determinação das grandezas, né? Sempre tem uma função que a gente quer trabalhar com essa função, né? Ele vai ver o que a gente quer fazer, e essa simulação vai permitir extrair algum significado físico, né, do problema. Nosso problema é um conjunto de cargas, novamente, que a gente já falou sobre função potencial, né, traçado de distribuição de potencial em 2 dimensões, né, linhas equipotenciais. Tá? Então, o objetivo é agora, para o mesmo conjunto de cargas, né, você tem a determinação do campo elétrico. O campo elétrico tem a conexão direta com a função potencial, né? O campo elétrico é o gradiente da função potencial, daquela função que a gente tem lá que a gente poderia calcular o campo elétrico. Mas se você tem um conjunto aí de N cargas, né? Suponha que a iésima carga está na posição xi, e você novamente quer calcular o efeito num ponto x do espaço tridimensional. Então, o campo elétrico é simplesmente esse vetor, né? Ou seja, o que acontece aqui? O peso de cada contribuição é uma soma de N termos, a superposição, como antes, né? Carga N, vetor de diferença, que é isso menos isso, sobre módulo ao cubo. Né? Então, vamos olhar cada termo desse aqui. Então você tem a iésima carga tá nessa posição, né? Você calcula o efeito em um ponto x. A gente falou que o campo elétrico da iésima carga, se você olhar a soma aqui na verdade é I, tá? Tem um N aqui, mas é QI, certo? Tem um errozinho ali. Eu ia mudar para N, mas acabei voltando atrás e esqueci o N não. Então a iésima carga contribui com QI sobre, vou botar de uma forma um pouco diferente, x menos xi ao quadrado, e o vetor x menos xi sobre módulo, né? Vou botar dessa forma, certo? Então, o campo elétrico conjunto é a soma dessas quantidades aí. Então, isso aqui tem módulo unitário, tá? Isso aqui varia com o inverso do quadrado da distância, né? Tem uma constante aqui que depende do sistema de unidades, que a gente não está preocupado com isso, a gente quer ver só a característica, né, da linha, tá? Então, aqui você tem o inverso quadrado da distância, né? Então, o campo enfraquece à medida que você se afasta da posição da carga. Esse vetor aqui, ele nada mais é do que a diferença x menos x, que é um vetor que aponta daqui para cá. Tá? Então, o campo é dessa carga QI, aponta no sentido que vai de xi para x. Né? E aqui é um vetor unitário, é o vetorzinho unitário U. Né? Esse vetorzinho aqui. Tá? Então quer dizer que o campo de cada carga é isso. Então, se tem várias cargas, então tem a soma vetorial dessas quantidades. E o que vai acontecer depende das posições das cargas. Certo? Por exemplo, né, se você tem uma carga apenas, né,
campo elétrico é fácil de determinar. Nesse ponto, o campo elétrico aponta na direção x menos xi, ou seja, faz isso. Né? Nesse ponto aqui, ele é uma linha que faz, ele tem um vetor que faz isso. Aqui ele faz isso. Né? Então eu posso dizer que o campo vai estar sempre na direção radial, né? Você tem uma carga só, apenas uma. Né? Bom, se você tem duas cargas, aí depende, né? Uma carga mais aqui, uma carga menos, depende do valor relativo das cargas, né? Mas se você tem uma carga mais que menos que aqui, então o campo elétrico ele vai tender a, se você for fazer o traçado, vai tender a fazer uma curvatura, né? É assim, se você colocasse uma cargazinha positiva de teste aqui, ela seria repelida pela carga positiva e atraída pela negativa. Então tenderia a vir por aqui, mais ou menos, certo? Então, você teria linhas desse tipo. O campo elétrico é sempre tangente a cada linha dessa, certo? Você pode pensar nessas coisas que a gente chama de linhas de campo, que é o nosso foco hoje, como sendo as linhas em que o campo elétrico é tangente a essa linha. Você pode imaginar que é a trajetória inicial de uma carga que você soltasse no ponto de espaço. Inicial. Tá? Se eu soltar uma carga, ela tende a sair pela tangente. Quando ela sai do lugar, ela encontra outro campo diferente e vai na direção do campo diferente. Então ela vai mudando de direção. Ou seja, se você fosse ver a trajetória real de uma carga, ela não vai bater aqui, ela vai tentar chegar perto, tá? Ela vai encontrando linhas diferentes. Mas a trajetória inicial é sempre na direção da linha do vetor campo elétrico. Então, são essas coisas que a gente quer ver, né? Então a gente quer ver essa figura foi bater aqui em cima, não sei porquê, ela estava embaixo. Né? Então o que a gente quer fazer aqui é traçar essas linhas de campo, certo? É traçar essa linha no espaço geométrico. Quer fazer a correspondência entre variações, ou seja, a linha de campo num determinado ponto de espaço, qual é a curvatura dela? Como é que ela é? Para duas cargas, a gente sabe mais ou menos como é, mas se um conjunto complexo de cargas, como é que seria? A gente quer fazer isso. Então, observe, a gente quer fazer a correspondência do espaço geométrico com a direção do campo. Como o campo elétrico é sempre tangente, é fácil determinar a equação da linha, certo? Outra coisa, nessa simulação de hoje, a gente vai falar em linhas de campo para N cargas no plano, certo? Então estão todas no mesmo plano. Uma outra simulação que vai ser passada é no espaço tridimensional. Tá? Ok? Muito bem. Então essa é a nossa hipótese. Então a gente está olhando aqui nessa situação, as cargas vão estar distribuídas em algum lugar do espaço, você tem essa. Qual é a correspondência entre a tangente, né, e a equação da linha? Bom, se você olhar, né, então a linha de campo, como aqui está dizendo, né, representa a trajetória inicial que seria traçada por uma carga de teste posta inicialmente de repouso na região de campo. O campo elétrico é sempre tangente à linha de campo e cruza ortogonalmente cada superfície equipotencial, algo que a gente vai ver na próxima oficina. Tá? Depois vai voltar para a linha de equipotenciais e traçar as duas coisas juntas e ver o que acontece. Certo? Bom, se você olhar para essa figurinha, figura ao lado, que é essa figura aqui, né? Então a variação em y dy sobre dx é y sobre x. Essa é a equação. Tá? Então a equação da linha é simplesmente, tá, dy, né, dx, você tem uma linha aqui, então você vem aqui, um incremento, se você vai ao longo da linha tangente, né? O campo elétrico está nessa direção, certo? Então o campo elétrico tem
uma componente é y e uma componente é x, que estão colineares com isso aqui, né? Então, dy dx quem é? É y sobre x. Tá? Lembrem-se, né? Vou colocar direitinho a equação. Aqui, dy dx é igual a y, que é uma função no plano, né? Estamos no plano, certo? Então, x é x a x mais y a y, né? Plano xy, certo? Então, quando se calcular o campo elétrico, ele vai ser uma função, né, de quem? De xy. Então, se você quer saber a equação da linha de campo que sai de um ponto x0 e vai até um ponto, desculpa, que sai de um ponto x0, y0 e vai até um ponto xy, né? A gente integra isso aqui, certo? Y vai ser integral de x0, desculpa, vai ser y0, a integral dessa equação aqui, certo? Integrando vai dar mais integral de x0 a x, que é y de xy sobre x de xy dx. Só tem um problema. Para integrar isso aqui, eu preciso saber quem é y de x. Eu não sei. Não dá para integrar, certo? Então, o que a gente faz é calcular numericamente, certo? Então, a gente resolve o problema numericamente. Então, a gente discretiza o espaço x. Você define uma variável de interação k, que vai de 0 até o número máximo. Né? Então, você diz que a coordenada x na iteração nova é o valor anterior, mais um incremento ΔX. Tá? Em que ΔX é muito pequeno, certo? Muito menor do que x, isso aqui é o domínio, digamos assim, o domínio da sua região. Se o domínio é 1, ΔX é igual a 0,001, 0,0001. Né? Então, deu o domínio. Tá? Tá? Então, ΔX é uma diferencial, né, de comprimento. Então, você tem o quê? Né? Se você olhar para a equação, né? Y, K mais 1, né? Voltando para a equação original, né? dy dx vai dar yk mais 1 menos yk sobre x de k mais 1 menos xk, que é ΔX, igual a aproximadamente, né? ΔX é y de xk, yk, que você conhece já, sabe? Sobre x, xk, yk. Então você tem agora a equação de diferenças, né? Diferenças finitas. Tá? Então você tem o que, né? Um novo valor de y é igual ao valor anterior, mais... eu já tenho, isso aqui não tem, tá? ΔX está embaixo. Mais ΔX, que é um número fixo, né? É y, xk, yk. Então, dessa forma, eu consigo, numericamente, resolver o problema. Né? Equação diferencial não linear, porque essas funções são não lineares das coordenadas. Então, se discretizando, você resolve, né? Lineariza o sistema. Então, você tem, ou seja, você começa em k igual a 0, né? Você conhece x0, y0. Dessa equação, você vai determinando em k igual a 1, quem vai ser x1, y1. E assim por diante, você obtém um conjunto, tá certo? De coordenadas, né? x0, y0,
x1, y1, etc., xm, ym. Se você guardar isso aqui num vetor, tá? Chamar de x, por exemplo, tá? Não tem nada a ver com o x que ele está calculando. Se eu chamar isso aqui de um vetor, e se eu plotar essa linha versus essa num gráfico em Matcad, tá? Eu calculo a transposta de x, tá certo? Observe, né? Só aproveitar a oportunidade de x igual, você calculou, né? x0 até xm, y0 até ym. Se eu calcular a transposta de x, eu tenho duas, né? Isso aqui vai ser x0 então, em Matcad, eu simplesmente faço o gráfico. Matcad, né? De y de 1 versus y de 0. Isso aqui é x, isso aqui é y. Da minha matriz, tá certo? Y de 1 é isso aqui. Matcad permite fazer de uma vez só. Você bota um vetor inteiro, coluna num placeholder, e bota o outro vetor, tem as coordenadas x no outro. Você tem o gráfico da linha de campo como um todo. Tá? Resolveu o problema. Então, resolveu numericamente. É importante saber dimensionar bem essas coisas, tá certo? Ou seja, quanto é que é delta x, todas essas coisas tem que saber como fazer. Tá? Vamos continuar. Algumas considerações importantes. Né? Primeira observação, né? O ΔX, a gente falou que é um número fixo, mas tem que tomar cuidado, certo? Tem situações que a linha de campo vem e dobra e faz isso. Por exemplo, tem uma carga positiva do lado de cá e uma negativa do lado de cá, a linha tende a voltar para cima, certo? Então, o que acontece? Nessa região aqui, o EX é positivo. O pelé está apontando para cá. Né? E nessa região aqui, o EY está para cima, né? E o EX muda de sinal. Aqui o EX dá zero, certo? Então ele tem que mudar o sinal do incremento. Eu estou incrementando x, tá certo? Chega aqui, ΔX dá zero, eu tenho que mudar o sinal quando o EX mudar de sinal. Então tem que tomar esse cuidado, certo? Então aqui, a gente tem que tomar esse cuidado nas lógicas de programa, né? Quando for fazer nossas simulações, né? A gente tem que tomar cuidado que ΔX, né? É maior que zero se é x maior que zero, igual a zero se é x igual a zero, né? Tem que tomar cuidado com isso. E é menor que zero se é x menor que zero. Né? Tá? Outra coisa, segunda observação. Já falei, né? Bom, pode acontecer, é muito difícil acontecer, tá? Mas pode acontecer que você está em cima de um ponto em que x dá exatamente igual a zero. Então, ΔX igual a zero. Certo? Se ΔX igual a zero, né? Se ΔX igual a zero, né? Se isso acontecer, o que acontece? ΔY dá quanto? Zero. Daí a linha de câmbio não é mais traçada, para, certo? O que você faz para continuar? Então você faz o seguinte, né? Você bota ΔY um pouquinho diferente de zero quando ΔX for igual a zero. Né? Certo? Se a Y for positivo, né? Então você faz ΔY um pequeno incremento, igual a módulo de ΔX. ΔX é diferencial, você sai um pouquinho do lugar, certo? Sai um pouquinho do lugar e continua a partir daí. Então, quando você está nesse ponto aqui, ΔX deu zero, você incrementa ΔY com um sinal de EY, certo? Ou vai para cima ou vai para baixo, dependendo de como ela está indo. Né? Você pode estar fazendo isso aqui, né, também. Né? Você vai junto com a Y. Né? ΔY vai com o sinal de EY. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Tem que fazer essas coisas.
Outra coisa, é conveniente traçar linha de campo, né, a partir de pontos próximos de cada carga. Então, se tem um conjunto de cargas, a gente vai traçar um conjunto de linhas em torno de uma dada carga. Então, por exemplo, eu tenho uma carga aqui, tá? Então, eu vou começar a traçar a partir desse ponto. E eu tenho que ter o cuidado para a linha não ir para a carga, ela se afastar da carga. Tá? Ela pode ir em direção à carga, depende de como é que é o sinal da carga. Se quer, veja, a linha de campo é uma trajetória no espaço, né? E ela começa a partir de uma carga, ok, certo? Se a linha se aproximar da carga, o campo vai para infinito, então tem uma singularidade, ele quer evitar que isso aconteça. Então, se Q for positivo, a linha de campo vai ser sempre na direção do campo, certo? O dy dx vai ser no sentido de y sobre x, né? Então, a linha se afasta da carga, né? Se Q for negativo, por outro lado, né, então o campo aponta no sentido oposto, aponta para cá. Então a linha vai tender a ir em direção à carga, a gente tem que evitar isso. Então tem que lembrar, a linha se aproxima, né? A interação, né? A linha se aproxima. Tá? Então a gente tem que evitar, então tem que saber qual. Eu começo a traçar nesse ponto, tem que saber qual é o sinal da carga para saber se eu vou para longe e garantir que eu vou para longe. Então, juntando essas coisas todas, né? A gente tem aí, né, como é que a gente calcula o ΔX, o incremento, certo? Vai ser zero se x for igual a zero, né? Não precisa, certo? Tudo está aqui dentro. E vai ser isso aqui, ó, sinal de Q vezes o sinal de EX vezes um número positivo, que é o incremento positivo que vocês vão definir no programa. Tá? Claro aí? Se o sinal de Q for positivo, ΔX é um incremento positivo, certo? Então eu vou me afastar da carga, então eu vou me afastar da carga. Se o sinal for negativo, né, então eu vou me aproximar da carga. Né? E vice-versa, se o sinal de EX for positivo, eu defino o incremento positivo, se for negativo, eu mudo de sinal. Então vai ter que ter uma lógica para definir direito esse incremento, tá certo? Além disso, né? E ΔY? Bom, ΔY, se x der zero, é aquela singularidade, diz que ele é simplesmente modo de ΔX vezes o sinal, de y, como eu falei agora. E caso contrário, é o cálculo tradicional numérico que a gente fez, é y sobre x vezes ΔX. Então esse é o detalhe que a gente tem que se ligar, né? Para fazer plotar a linha de campo sem que as coisas tenham singularidade nos programas, certo? Bom, então vamos lá agora para a nossa atividade, né? Vamos explicar o que é a nossa atividade, certo? Então, o nosso objetivo é o quê, né? É desenvolver uma simulação com a elaboração de alguns blocos de programa, certo? Vou ter que fazer vários blocos para o traçado de linha de campo no plano, certo? Então, as definições específicas eu vou começar a fazer agora, né? Então, vamos fazer o programa em MATCAD, segundo o roteiro para traçar a linha de campo elétrico de N cargas. Então, o programa, mais uma vez, blocos de programa são funções que você não calcula nada, só calcula no final quando chamar essas funções. Essas funções têm argumentos, que são argumentos mudos, né? E enquanto as coisas não são feitas, a gente tem que saber que um argumento é uma matriz, ele vai usar isso de acordo, certo? Bom, então, a expressão para o campo, primeira coisa, é calcular o campo, né, de um conjunto de cargas, certo? Né? E a expressão é essa aqui. Em MATCAD não tem aquela setinha, né? Então é de x. Y de n é a enésima carga, a localização dela, que é um vetor, né? Isso aqui é a expressão original que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então o primeiro programa que vocês vão fazer é a função campo elétrico. É de XP. Que ela precisa ser usada para calcular os outros blocos. Tá? Então, é um vetor, né? Tem uma matriz de 2 elementos. Então, como é que é de XP? Quem são os argumentos de E? Agora são um pouco diferentes do que da outra vez, da simulação anterior. Certo? Eu vou incorporar todos os parâmetros na matriz P agora.
Certo? Então, x é a variável x de Maticad, né? A sintaxe qual seria? Seria essa aqui, ó. X e xy, né? xy é uma função, duas variáveis. Tá? P é a matriz que dá a configuração do sistema, né? Aqui você tem a enésima carga e aqui você tem as coordenadas dela. Tá? Primeira linha é a enésima carga e segunda e terceira tem as coordenadas. Você pode fazer de várias formas aqui. Certo? Vocês podem fazer parcialmente. Você pode dizer, bom, Q é igual a Q0, Q1, Maticad, né? N menos 1, certo? Chama aí de Y. Tá? Você pode fazer isso, você pode separar, né? Ou seja, isso só vai ser necessário isso quando for calculado alguma coisa, sabe? Tá bom? Y é igual a x0, y0. Agora estou fazendo um pouco diferente. Não estou fazendo matriz coluna, estou fazendo matriz linha agora. Um pouco diferente, tá? Só para ilustrar a versatilidade dos dados. Daí o que você faz? P, por exemplo, seria stack Q, Y, marcado. Então, bota Q em cima e empilha as três. Tá? Você pode fazer assim, depois juntar numa. Não estou fazendo de uma vez só. Você pode definir P de uma vez só na hora que for calcular, ou fazer isso aí. Tá? Bom, e daí, ou seja, vocês têm que usar a expressão, né, para o campo e um bloco de programa que calcula o campo elétrico. Certo? Bom, aqui tem, por exemplo, dizendo como é que eu extraio de P. Como é que eu extraio de P a coordenada Y? Aqui, ó, a função submatrix. Estou ilustrando aqui para vocês verem. Por exemplo, suponha que vocês definam P, tá? E eu quero extrair só as posições, a posição da enésima partícula, enésima carga. Então, eu vou definir uma função y de n, que é a que aparece aqui, né? Y de n, tá? Que é quem? É y2, seria x2 e y2, né? Seria a submatriz de P, que vai da linha 1 à linha 2, certo? Na coluna N até a coluna N. Né? Então seria algo, se fosse N-2, seria xN-2 e YN-2. Então a submatrix permite você fazer isso. Então, por exemplo, se você passar P para o programa, dentro do programa você extrai Y usando uma coisa desse tipo. Tá? Como eu vou mostrar aqui adiante. Né? Ok? Então esse é o primeiro bloco, calcular o campo elétrico. Está lá guardado, é a função. Próxima função, função field line, recebe 3 argumentos. P, N e φ. O que essa função faz? Ela traça a linha de campo que começa perto da enésima carga, segundo o azimuth φ. Certo? Aqui está a definição mais ou menos como é que é. Então, eu vou estar pertinho da carga. Lembre-se, eu vou começar daqui indo para longe da carga. Não vou para perto, para não ter singularidade. Certo? Então, a gente vai traçar a partir de uma certa distância, que aqui, por exemplo, é a ponto 1. Suponha que seu domínio seja menos 1 a 1. Certo? Então, 1/10 da carga está razoável. Certo? Então, a 1/10 da carga, eu começo a traçar minha linha de campo. Então, o ponto inicial, certo? Isso aqui a gente vai usar, x-ou vai usar aqui no bloco de programa, mas a coordenada inicial, que é a coordenada antiga sempre, tem uma coordenada nova e antiga na métrica que a gente vai desenvolver, né? É a coordenada da enésima carga, mais... Deixa eu fazer aqui, certo? Vou fazer aqui o cálculo. Você tem aqui
coordenada da enésima partícula, e aqui você começa com x outro, chamar de x outro, certo? Segundo um ângulo φ. Certo? Então isso aqui é ponto 1, isso aqui é essa distância aqui, é ponto 1 cosseno de φ, e essa distância aqui é ponto 1 seno de φ. Então a coordenada x de x outro vai ser a coordenada x de yn. Lembre-se que isso aqui são vetores, dois elementos, tá? Mais 0,1 vezes cosseno de φ, seno de φ, transposto. Essa é uma forma fácil de você saber. A gente faz várias trajetórias, começando em torno da carga, segundo azimuthos φ diferentes. A gente pode fazer espaçamento regular de φ e sair traçando, certo? Essa é a ideia. Certo? Então, por isso que tem essa equaçãozinha aqui. Né? Coordenada inicial, que a gente chama de x outro, a coordenada velha, vai ser sempre renovada, certo? Por uma nova. É a coordenada yn mais esse vetor que vai daqui para cá, que é exatamente esse vetor aqui. Né? Bom, outra coisa importante é que o número de pontos de interação é definido externamente. Tá? Então, por exemplo, número de pontos. Vamos olhar para essa questão aqui, de interação. Vamos chamar esse número de M. Certo? Então, se você quer traçar a linha de campo num domínio, né? Esse aqui é XY, né? Vai traçar a linha de campo dentro de uma região, não vai traçar em todo o espaço. Uma região, digamos que essa região tenha uma largura, certo? Digamos, só para a gente fazer, né? 2 menos 1. Você não precisa fazer exatamente assim, tá? Bom, então pergunta, qual seria o incremento diferencial nessa situação? Tamanho, mais ou menos. Razoável, né? É algo muito menor que 1. Vamos dizer que seja 0,0001. Né? Então, se eu for calcular todos os pontos de uma linha de campo, eu vou ter aproximadamente 10.000 interações. O número de interações vai ser igual a 10.000, mais ou menos. Eu não sei, pode ser mais, pode ser menos. Dependendo de como eu interrompo o programa. Mas vamos dizer isso aí, tá? Eu não vou fazer um vetor de mil elementos. Tá? Eu calculo tudinho, mas eu só ploto um pedaço disso. Eu espaço um pouco mais, não preciso plotar uma linha contínua. A visualização da gente vai ser fácil de ver se eu espaçar mais. Então, se eu adotar um número, né? Se eu quero espaçar a cada, segundo o nosso plano, a cada ratio, né? Intervalo, ratio posições, certo? Então, eu digo que meu vetor vai ter m sobre ratio pontos. Tá? Se eu quiser um vetor de 100 elementos, eu faço o ratio igual a 100. Então isso aqui daria MP igual a 100. Isso é um número razoável para matemática. Se você fizer muito maior que isso, pode ser que trave. Certo? Então, vocês podem tentar botar 200 ou 300, então é um vetor gigantesco. Pode ser que, agora com essas máquinas atuais da gente, não tenha problema, mas antigamente não dava certo. Certo? Ok? Então ele tem que fazer uma lógica que calcule todos os 10.000 pontos, mas só guarde 1/100 disso. Tá? Então, essa é a lógica desse bloco em pseudocódigo, né? A gente tem aí mais ou menos como é que seria essa função field line, certo? Então, o que a field line faz? Né? Recebe a geometria e os valores das cargas. A gente vai trabalhar com cargas de módulo 1, só o sinal que a gente vai usar, tá certo?
E a gente vai lá e faz o quê? Plota a linha de campo que sai próximo à enésima linha segundo o azimuth φ. Ok? Então o que a gente faz? Bom, primeiro, observe, né? Eu não estou usando quando você usa bloco de programa, você não precisa ficar dando. Você não define funções dentro do bloco de programa, certo? Você só recebe e vai calculando. Você pode substituir a variável por aula meia, pode fazer qualquer coisa. Né? Você tem antes e depois, é sempre assim, antes e depois. O que está do lado direito é antes, o que está do lado esquerdo é depois. Certo? Então você tem, bom, primeiro, vamos pegar a coordenada da partícula que está, ou da carga que está na posição da enésima carga. O que eu faço? Submétricas de P de 1 a 2 de NN, que a gente acabou de falar. Certo? Daí eu já calculo a primeira coordenada, chamo de x-outro. Quem é ela? Y, que está aqui em cima, mais aquela equaçãozinha que a gente fez. Tá? Começo a minha iteração. Zero minha variável k. Tá? Jogo o x-outro na variável x, que vai ser a variável final. E começo. Faço um while. Enquanto k for menor que ele e é menor do valor máximo, aí por quê? Porque ele não quer que o programa exploda. Certo? Eu podia usar um break, mas eu vou usar um máximo, que eu vou dar um critério aí. Certo? A gente vai ver qual seria esse critério. Né? Eu acho que eu não falei aqui. Bom, é máximo. Aqui embaixo eu falo. Ou seja, enquanto não estiver muito alto, né? Quando ficar muito alto é ruim, certo? Então, calcula ΔX e ΔY de acordo com as equações 7 e 8. Então, tem outro bloco de programa lá que se chamam. Eu deixo para vocês pensarem como é que faz, certo? E aí você tem um incremento em ΔX. Isso aqui foi calculado, tá? De acordo com aquela lógica que eu falei. Quem são ΔX e ΔY? Tem aquele if, se é x maior que zero, menor que zero, etc. Calcula esse vetor incremento e simplesmente a nova coordenada é a antiga mais ΔX. Só isso. Tá? É super simples. Se você faz assim, está bem estruturado o programa. Certo? Nova coordenada, tudo de forma vetorial. E daí você vai, se alguma coisa acontecer, você vai empilhando as coordenadas numa matriz final X. Como é que de empilha? O que tem antes, bota do lado, aumenta a nova coordenada. Mas só quando você for um múltiplo inteiro de ratio. Tá? Então essa função floor, que está aqui, é uma função que permite essa floor, né, disso aqui. Ou seja, se floor desse argumento for ele mesmo, então execute isso aqui. Tá? O que é floor, né? Floor de x. Olha só. Tem que ficar ligando e desligando aqui, né? Tá. Floor de x é o maior inteiro, né? Retorna maior inteiro não superior, né? Não superior a x. Por exemplo, né? Floor de 0,1 igual a 0. Floor de 1,1 de 1,1 igual a 1. Tá? Floor de 1 igual a 1. Ou seja, o que acontece aqui, eu só armazeno a cada, digamos, se o ratio for 100, né? A cada 100 cálculos eu armazeno um ponto lá. Daí eu empilho nova coordenada. Daí no fim eu tenho uma pilha de coordenadas, eu tenho na primeira linha, certo? Se eu olhar aqui, o x vai ter, né? x0, x número de pontos, MP. Não é n, certo? Vai ter mais ou menos 100 pontos, né? Se for igual a 100. y0, etc. MP. Então você tem uma linha de campo que sai segundo azimuth φ. Tá? Uma só. Tá?
Então você tem a carga Q, Qn, você vai ter aqui a linha de campo completa e terminou, quando terminou o número de pontos de interação, para, certo? Então a gente espera que vai chegar perto do domínio, pode passar um pouco do domínio, ou ficar mais longe do domínio, das fronteiras do domínio, mas vai ficar na região que você define o seu domínio, né? Bom, essa é uma linha de campo, a gente quer fazer várias, certo? E daí eu vou deixar para vocês fazerem os outros blocos, certo? Bom, o que é o E máximo, né? Que eu falei ali. É máximo. Eu falei aqui o seguinte, ó, enquanto K for menor que o número máximo do número de interação, né? E E for menor que o valor máximo, né? Calcule isso. Se E superar o valor máximo, não precisa calcular mais, para lá. Porque se está chegando muito perto da linha, tá bom, tá? Então chegue mais perto. Quem é máximo? Bom, E máximo seria o campo muito próximo de uma linha. Como as cargas são de módulo 1, digamos que eu quero chegar próximo de ponto 1 da carga, então o campo máximo vai ser da ordem 1 sobre ponto 1 ao quadrado. Então eu posso dizer, bom, se E for menor do que 100, faça. Maior que 100, pare. Deixa eu perde mais. Tá? A gente não precisa usar break nem nada, só usar esse critério aqui, que vai dar certo. Okay? Bom, então você calculou uma linha de campo, agora eu quero calcular várias linhas de campo em torno de uma carga. Certo? Então a gente vai fazer essa multi-field line. Então ela calcula um número fixo de linhas de campo em torno da enésima carga. Ele recebe a geometria, ele calcula, usa o bloco anterior, que é field line, para calcular as linhas de campo. Então a gente vai querer calcular 8 linhas de campo em torno de cada carga. Aqui, segundo as azimut 0, π sobre 4, π sobre 2, etc, até 7 π sobre 4. Tá? Então o que faz? Esse bloco chama e vai empilhar tudinho. Tá? Então ele vai pegar, vamos ver aqui, tá? Intuitivamente, vai pegar essa linha aqui, né? Essa outra, essa outra, essa outra, essa outra. Vai fazer várias linhas em torno da carga. Né? E o que ele vai fazer? Bom, ele vai pegar, jogar todo mundo, né? Você vai calcular, digamos que isso aqui é um conjunto, certo? Vai pegar x0, y0, até x, mp, menos 1 no caso, né? Y, mp, menos 1. Né? Isso aqui é field line, por exemplo, né? Isso aqui seria field line de... isso é um vetor, tá? Field line é um vetor, que tem a primeira linha é x, a segunda linha é y. Tá? Então isso aqui é field line de P, isso é a enésima carga, N π sobre 4, certo? Então você vai ter depois field line P, N, π sobre 2. Você vai calcular várias field lines. O que você faz? Então o bloco vai calcular todas elas e simplesmente vai empilhar lado a lado. Então, esse multi, né? Que eu chamei de multi-field line. Eu já estou dando a resposta para vocês aqui, né? É igual, né? Aumente field line Pn π sobre 4, né? Você vai empilhando, tá certo? Field line Pn π sobre 2, vírgula, etc. Então você empilha todo mundo, você vê com um super vetor, certo? Todas as coordenadas de todas as linhas em torno de uma carga, todas as coordenadas y em torno de uma carga. Tá? Isso não acabou ainda, ainda falta ainda as outras cargas. Certo? Então foi uma carga só, calcula essa, e daí você tem o último programa, que é o último bloco, tá? Que é o field plot.
é fazer isso para todas as cargas e juntar todo mundo de novo num super vetor, certo? Que vai ter... Tem linha que vai coincidir com a outra linha, não tem problema. Você vai ter linha que vai aqui, da outra vem aqui, é a mesma linha, na realidade. Não tem problema nenhum. Pode ser que não coincida, né? Vai passar perto. Né? Então, o que esse bloco faz? Calcula todas as linhas, você faz um bloco que faz esse empilhamento de novo, né? Vai aumentando, para todas as cargas. E no fim você tem agora todas as coordenadas x e y de todas as linhas num único vetor field plot P. Tá? Que é assim. Então você calcula a transposta dele, vai ficar assim, vai ficar x. Né? O V vai ser algo assim, né? Aqui vai ter a coordenada x e aqui a coordenada y. Que vem a transposta. Daí você faz o quê? Plota no MATCAD V de 1 versus V de 0. Daí você tem todas as linhas de campo. Daí você vai ver aquelas regiões, certo? Né? Em torno das cargas, você vai ver as linhas de campo no espaço, certo? No plano. Né? Outra coisa, como eu estou juntando tudo numa única variável, eu não vou emendar linhas. Então, quando eu fizer o plot, eu vou plotar pontos e não linhas, e não linhas contínuas. Porque senão, se eu plotar linhas contínuas, eu venho aqui com a linha de campo, daí quando vai para a próxima linha, vai emendar e vai continuar. Certo? Eu não quero isso. Plota pontos, daí não vai ter essa linha daqui para cá, ele vai plotar pontos aqui. Como os pontos estão muito próximos, você vai ver linhas mesmo no espaço dimensional. Tá? Ok? Bom, e daí você, com esses blocos, daí você faz cálculo. Né? Tem várias situações aí que vocês estão vendo nas notas de aula. Calcular várias situações, né? 5 situações, né? 2 linhas, né? 2 cargas, sinais de iguais sendo opostos, 3 cargas do triângulo equilátero. Né? Se vocês, com tudo definido, você chama agora todas, chama uma função só, que ela chama todo mundo, calcula de uma vez só. Então, nada vai ser calculado enquanto você não fizer isso. Tudo vai ser função, função, função. Nada vai retornar. Você pode testar de vez em quando, ver o que acontece, mas só no final você chama de uma vez só. Né? Bem estruturado. Sabe? No final chama uma função só, você tem tudo. Tá? Uma dúvida? Tá rindo? Por quê? O negócio é fazer que vai aprender como é que faz, sabe? Ok?